Hoje vamos falar um pouco sobre a reflexão da luz em espelhos planos. Vamos falar um pouco primeiro sobre a imagem. Como é formada a imagem num espelho plano? Então vamos imaginar que E aqui é o nosso espelho, então isso aqui é a nossa superfície reflexiva e A é um ponto qualquer. Então E aqui é o espelho e A é um ponto qualquer. Então aqui é um ponto qualquer. Ok. Bom, vamos imaginar que esse ponto está emitindo luz. Tá? Então, esse ponto A aqui, eu vou fazer ele um pouco maior, está emitindo luz. E aí, essa luz, ela pode seguir dois caminhos. Na verdade, vários, mas vamos escolher dois caminhos. Um caminho perpendicular ao espelho e um outro caminho qualquer não perpendicular. Por exemplo, esse. Se o raio de luz segue nessa direção, então ela reflete perpendicularmente ao espelho e volta segundo a mesma direção. Então esse é o raio refletido, de laranja. Bate e volta. Lembre-se que o ângulo de reflexão, já falamos sobre isso aqui, sobre as leis da reflexão. O ângulo de reflexão ele tem que ser igual ao ângulo de incidência. Ângulo de incidência. Então, o ângulo de reflexão tem que ser igual ao ângulo de incidência. Ok. Sabendo disso, então o ângulo de incidência, né, é zero. Isso aqui é o ângulo com a superfície. O ângulo de incidência é zero, de reflexão é zero. Ok. Agora, digamos que o ângulo de incidência é esse aqui. Vamos desenhar a normal no espelho aqui. Ó. Essa é a normal. O ângulo de reflexão tem que ser o mesmo, então vai bater aqui e vai refletir assim. Então, se incidir nessa direção, vai se refletir nessa direção. E claro, o ângulo de incidência é esse. O ângulo de reflexão é o mesmo, que é esse. Bom, mas onde se forma a imagem? Basta fazer o prolongamento do raio refletido, prolongamento aqui, ó, do raio refletido, e ver onde ele se cruza com o prolongamento do outro raio refletido. Esse aqui é o prolongamento do primeiro raio refletido, esse é o prolongamento do segundo raio refletido. Então, esse ponto aqui, esse é o nosso ponto imagem. O que podemos concluir a partir daí? Podemos concluir o seguinte, que num espelho plano, a imagem sempre se forma à mesma distância do espelho, porque esses dois triângulos serão congruentes. Veja que esse ângulo aparece aqui, né? Esse ângulo de laranja, ele aparece aqui, como esses dois, essa linha aqui azul e a verde são paralelas, ele aparece aqui também. Do lado de cá temos a mesma coisa, né? Esse ângulo aparece aqui, então ele também aparece aqui. As linhas horizontais são paralelas, o que significa que esses dois triângulos são congruentes. Certo? Se eles são congruentes, então esse tamanho é igual a esse. Isso quer dizer que o objeto tem a sua imagem a uma distância que é o dobro da distância dele até o espelho. Então, se essa primeira distância é D, essa distância é D. Então, A' é igual a 2D, que é o dobro da distância de A até o espelho. Certo? Então, para um espelho plano,
sempre teremos a imagem a uma distância que é igual à imagem para o espelho, tem a mesma distância do espelho para o objeto. Isso quer dizer que a distância entre o objeto e a sua imagem é o dobro da distância do objeto ao espelho. Muito bem. Bom, vamos falar um pouco sobre o campo visual. Como eu sei se posicionado num ponto O, uma pessoa pode ver esses pontos? Da seguinte maneira: podemos fazer, primeiro, uma imagem do observador, que está no ponto O. Como já sabemos, essa distância D vai ser a mesma para baixo. Então, deixa eu desenhar o ponto O um pouco maior aqui. Teremos um ponto O que é a imagem do observador a mesma distância. Vou fazer um pouco mais para cima. Aqui. Chamarei de O2. Agora basta fazer o seguinte. Basta pegar paralelas aqui. Paralelas não, tangentes à borda do espelho. E verificar se essas tangentes definem regiões em que os pontos dados estão dentro. Então, esse é o campo visual do espelho. Então, aqui o que está aqui dentro é visto e o que está aqui não é visto. Deixa eu fazer de outra cor o que não é visto. Não é visto, não é visto. Então, A e B são vistos, D e C não são vistos. Repara que isso poderia ter sido feito de outra maneira, colocando as imagens dos pontos D, A, B e C. Então, vamos fazer isso. A imagem de D aparece aqui, a mesma distância. A imagem de A aparece aqui, e me parece que está a mesma distância, né? Mais para cá, mais para baixo. Mesma distância. A imagem de B aparece um pouquinho mais para baixo. E a imagem de C aparece aqui, mais ou menos. Bom, então esse aqui é D', esse aqui é A', B' e C'. Muito bem. Como eu sei se eles são vistos ou não? Desenhando o campo visual a partir de O. Então, quem estiver dentro dessa linha azul vai ser visto. Repare que temos exatamente os mesmos pontos. Então, temos a mesma ideia. A linha está um pouco torta, mas dá para entender. Bom, então aqui é o espelho. Esse aqui é o espelho. Quem está nessa região é visto. Então, aqui é visto. Ou seja, tanto esse objeto aqui quanto esse são vistos. C e D não são vistos, porque estão fora. Certo? Então, para saber se um objeto é ou não visto, basta fazer isso. Ou você rebate o observador buscando a sua imagem. Então, essa aqui é a imagem do observador. Imagem do observador. E aí você faz a partir dele um campo visual, ou você rebate os objetos e aí desenha o campo visual a partir do observador. Os dois métodos são equivalentes. Ok? Tendo em vista o que falamos aqui em cima sobre a distância, podemos falar sobre mais um tópico, que é a translação de um espelho. O que acontece se a gente deslocar um espelho em relação à sua imagem? Então, digamos que eu tenho um objeto que está a uma distância D do espelho. Então, vamos pensar nessa situação aqui.
tem o objeto que está a uma distância d do espelho. Então, eu tenho o objeto aqui, O, e tem um espelho aqui, E. E aí vamos pensar que esse objeto está a uma distância d do espelho. Então, a sua imagem vai estar aqui num ponto O', aqui é D, deixa eu fazer de outra cor, aqui é D, e aqui também é D. O que acontece se eu deslocar o espelho para a direita? Por exemplo, botar ele aqui e mantiver o objeto O. Então aqui, agora a gente tem o espelho numa outra posição. Então aqui O, e aí eu vou dizer que aqui eu tenho O, duas linhas. Bom, agora aqui, se essa distância aumentou de x, se essa distância aqui é x, então vai aparecer uma nova distância aqui, ó, também x. Então, se antes a distância era 2D, agora a distância é de 2D, que é a mesma de antes. Essa distância até aqui é D, essa distância até aqui também é D. Ou seja, a nova distância, então a distância original era 2D. A distância inicial, a distância nesse caso, vamos chamar de S, era 2D. A nova distância é 2D mais 2x. A diferença entre as duas é de quanto? 2x. Então, a diferença S' menos S é 2x, que é justamente o dobro do que o espelho andou. O espelho andou x. Então, esse aqui é o dobro do deslocamento do espelho. Qual é a conclusão? Se o espelho anda x, a imagem anda 2x. Isso quer dizer que se o espelho anda x, vamos dividir pelo tempo. Se o espelho anda x, então ΔS sobre ΔT é igual a 2x sobre ΔT. Se x sobre ΔT é a velocidade do espelho, então a velocidade da imagem vai ser o dobro da velocidade do espelho. Certo? Ok. Isso em relação ao objeto, que é em relação à Terra, já que o objeto está parado. Agora, o que acontece se o objeto se mover? Que primeiro fizemos o espelho se movendo. Vamos pensar aqui, então, aproveitando na translação do objeto. Então, 4. Translação do objeto. O que acontece nesse caso? Bom, nesse caso, o espelho fica fixo e quem se move é o objeto. Então, vamos pensar numa primeira situação. O espelho e o objeto aqui. Vamos dizer que o objeto está na posição A. E que essa posição A vai me gerar aqui uma imagem, a linha, na mesma distância. Então, vamos chamar aqui de D. De novo. D, D. Agora, digamos que o objeto se afaste do espelho e venha parar numa posição B, de modo que essa distância seja de x. O que vai acontecer com a sua imagem? A imagem também vai se afastar do espelho, vai parar numa posição B', e essa distância também vai ser de x. Ou seja, a distância antes era D,
a distância depois é a distância entre os dois, né? Era 2D entre o objeto e a sua imagem, e agora a nova distância é 2D mais 2x. Então, mais uma vez, a diferença entre as distâncias, vamos chamar de ΔS, é igual a 2x, já que antes a gente tinha D, 2D para a distância entre o objeto e a imagem. E depois a gente passou a ter 2D mais 2x. Então a diferença é de 2x. De novo fazendo ΔS sobre ΔT, eu vou ter 2x sobre ΔT. Isso quer dizer que se a velocidade do objeto é x sobre ΔT, a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do objeto, que agora é o objeto que se move em relação ao espelho, que agora está parado. Então, se o objeto se move com velocidade v, a imagem se move em relação a ele com velocidade 2v. Na verdade, com a velocidade menos 2v, né? Porque ele se move num sentido, a imagem se move para cá e o objeto se move para cá, certo? Esse aqui é o módulo da velocidade. Então, estamos pensando aqui no módulo da velocidade. E a mesma coisa para o espelho. Só que no caso do espelho, tanto a imagem quanto o espelho se movem no mesmo sentido. Então aqui, se o espelho se move com velocidade v, então a imagem se move em relação ao objeto que está parado com velocidade 2v. Ok? Então é isso. Falamos um pouco sobre a imagem em espelhos planos, sobre a translação do objeto e do espelho, e também um pouco sobre o campo visual de um espelho plano. É isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e tchau!